trazendo mais um pouquinho de conhecimento para todos nós, inclusive para mim. E nós vamos falar hoje da atuação energética de Xangô no Evangelho de Jesus, né? São as máximas de Xangô no Evangelho. A boa parte dessa apresentação a gente escolheu no livro Umbanda Pé no Chão, Ramatiz. E para começar, eu gostaria de fazer vou fazer várias leituras, na verdade, né? Mas seria uma apresentação até da nossa carta para o conhecimento, para que nós podemos entender como funcionam as atividades aqui dentro. A Fraternidade Espírita Cristã é uma casa de caridade, aonde ajudar o próximo é a principal bandeira. A fé que não é simplesmente uma casa de Umbanda. Por isso a Umbanda não está em seu nome, mas a Umbanda faz parte também dos preceitos da nossa casa, né? Das agregações. A fé que é uma entidade espírita e universalista, pois não estamos teoricamente vinculados a dogmas religiosos. Podemos então dessa maneira fazer o quê? Absorver, né, o que há de melhor em qualquer religião, ou segmento religioso ou não, né? Então eu queria... Então a Umbanda também está inserida em nossas práticas de caridade. Para começar o nosso desenrolar, eu vou falar um pouco do que é orixá. A gente tem ouvido muita coisa a ser dita a respeito dos orixás. Muitas pessoas não sabem exatamente o que são e o que representam. Em alguns lugares, uns são cultuados, em outros não. Além da tendência que existe em torná-los humanos. Então, o que entendemos por orixá? Qual é a concepção que nós fazemos desses seres? Pelo menos que a gente imagina como seres, né? E vamos falar também um pouquinho dos arquétipos. Entendendo que o orixá são aspectos da divindade, Jesus, quando esteve na Terra, ele falou diversas vezes na criação de um determinado orixá. Então, os orixás, resumindo, eles não são espíritos, são forças cósmicas que atuam sobre a natureza do planeta. E são emanadas por essa própria natureza. Tomemos como exemplo Oxóssi. Na Umbanda, sabemos que Oxóssi é o orixá das matas, do verde, da natureza telúrica. Sua energia é encontrada nas florestas, nos vegetais. Então a energia cósmica de Oxóssi emana sobre o planeta através desses elementos. Assim, uma árvore é um foco emanador da energia cósmica Oxóssi. Como uma pedreira é um foco emanador da energia cósmica Xangô. O mar, os oceanos, focos de energia cósmica de Iemanjá. Os minerais do planeta, focos da energia cósmica Ogum. E assim por diante, em relação a todos os orixás que atuam sobre o nosso planeta. É interessante a gente observar que eles existem e são aceitos por outras culturas, apenas com nomes diferentes. Eles também existem na mitologia dos povos antigos. Basta ler alguma coisa sobre os deuses da antiguidade. E vocês encontrarão a energia dos orixás reconhecidas por esses povos. Porque o orixá, ele não é um indivíduo. Ele não é um ser vivente. Na verdade, o orixá, a energia, essa energia que é divina, ela atua constantemente no nosso planeta, na natureza do planeta, e nós somos a natureza desse planeta. Então o orixá, nesse sentido energético, cósmico, ele atua o tempo todo em nossos corpos. Os arquétipos. Então, entendido que nós sofremos influências dos orixás, pois pertencemos à natureza do planeta em que vivemos, a essas influências se dá o nome de arquétipos. É claro que segundo nossa própria natureza espiritual,
somos influenciados em maior ou menor grau por este ou aquele orixá. E segundo nossa própria natureza, mais por aquele que melhor se afiniza com ela. Então temos aí o que se chama na Umbanda, o nosso pai de cabeça. Então a gente já está entendendo que a energia orixá são energias divinas do nosso Criador, né? O princípio de tudo, que é Deus. E por que nós temos tantas lendas então, falando de orixá enquanto rei, enquanto guerreiro, né? As lendas, elas são a mesma coisa que você ter conhecimento de uma coisa pretérita que nós já ouvimos no passado distante nosso, e a gente começa a passar essas informações, e isso vai se tornando uma lenda, por alguns conceitos, por alguns costumes, e essa lenda ela vai se perpetuando e ela vai se modificando. Então eu vou contar uma lenda aqui, só para poder ter um entendimento de como elas acontecem. Eu vou falar da lenda da lavação das escadas do Senhor do Bonfim na Bahia. Não seria em si só por causa da lavação, mas seria porque tem nesse conteúdo, nesse contexto, fala de Oxalá e de Xangô. Então, nesta lenda, conta que certa feita, Xangô era muito amigo de Oxalá. Então, sempre esses irmãos estavam conversando na espiritualidade. E, em dado momento, Oxalá disse a Xangô assim: olha, eu vou descer e vou reencarnar no mundo dos homens, porque eu tenho uma missão com os homens na terra, e eu peço a você que me dê sustentação, tanto na minha ida como na minha volta. Mas eu volto. Xangô, mesmo sentindo desse distanciamento que haveria de seu grande amigo, permitiu que ele fizesse a viagem. Mas sentiu falta desse grande amigo no céu. Então ele disse: eu vou pedir licença a Olo do Maria, outro nome de Deus, Senhor Supremo de todas as coisas, naquela região do continente africano, para visitar meu amigo na terra. E isso não se negava a Xangô, pois a justiça viria à terra. E Xangô saiu do reino dos orixás e veio com seu séquito de guardas na região onde Oxalá havia reencarnado. Ao se aproximar da terra, ele notou que a terra estava envolvida por uma cor extremamente escura, uma cor triste. Uma vibração de tristeza envolvia o planeta. Muitas almas que acompanhavam Oxalá estavam desesperadas e rogavam a justiça de Xangô, para aquele ser tão amado e respeitado por tantas nações que estava encarnado no planeta. Xangô, sem entender o que aconteceu, se dirigiu a um ponto na terra, aonde ele via uma luminosidade indicando que Oxalá ali estava. Mas quando Xangô chegou, era tarde demais. Oxalá manifestava um corpo de um homem que jazia em uma cruz, crucificado pela ignorância do ser humano. E naquele instante que Xangô chega e olha para seu grande amigo, manifestado no corpo de um homem, ele dá o seu último suspiro. A dor que se criou com aquela partida foi tão grande que não se permitiu a volta de Oxalá para o reino dos orixás. Isso na concepção de Xangô. E Xangô, enfurecido, criou uma tempestade naquele instante. Soltou seus raios, soltou os seus ventos e os seus trovões. Xangô, Yansan e Oiá pediu que elas passassem sobre a terra e limpassem aquela violência, aquela ignorância que fora deixada pelo homem, em desrespeito à manifestação de Oxalá no corpo humano, para trazer a fé, a iluminação para os seres ignorantes que estavam reencarnados. Xangô ficou muito triste
e resolveu se afastar do reino dos orixás. Resolveu ficar longe de toda aquela agitação de energias que havia no reino dos orixás. Durante muito tempo, Xangô ficou recolhido e só era visitado por Exu. De vez em quando, queria perguntar a ele o que ele fazia, pois os homens estavam pedindo justiça e os homens não sabiam o que fazer sem a divina justiça de Xangô. Xangô, olhando para Exu, se lembrou do seu amigo. Fazia tempo que ele não via Oxalá no céu. Oxalá ainda estava no meio dos homens, manifestado de alguma forma. E Xangô novamente sai de onde ele se encontrava e veio para o reino dos homens encontrar Oxalá. Se dirigindo para a terra, ele sentiu que a vibração densa que envolvia o planeta mostrava não somente uma ignorância humana, mas uma necessidade do homem compreender o que era Deus. Não importa a linguagem do seu nome, porque ele via em várias nações, tentando encontrar Oxalá, Deus sendo cultuado de diversos nomes, de diversas formas. E ele percebeu, determinado ponto à distância, aquela mesma luminosidade que ele viu outrora, quando vinha encontrar o seu irmão Oxalá. Novamente brilhava. Então a esperança no coração de Xangô se acendeu e se dirigindo rapidamente sobre os seus raios para encontrar seu amigo que estava sobre a terra. Chegando então no monte, ele se deparou com uma casa e ao chegar nesta casa, ele encontra Oxalá de braços abertos na porta para receber Xangô. Xangô então estava às portas da igreja do Senhor do Bonfim, na Bahia. E ele questiona Oxalá porque ele não havia voltado para o reino dos orixás. E Oxalá responde a ele que a fé e a iluminação que ele tinha que passar para os homens já havia sido começada a ser ensinada no seu sofrimento. Porque no mundo em que vivemos, ainda para nós realmente amadurecermos nossa fé, nós temos que passar por um período de sofrimento. Nós temos que passar por um período de adaptação. Mas que ele tinha aliados, que eram os próprios homens. E ele iria se manifestar na essência de cada um, permitindo que a fé divina e a fé dos orixás se manifestasse através das obras, das atitudes e das palavras dos seres humanos. Xangô, naquele instante, pediu às mães d'águas e ao Oxóssi que trouxesse uma chuva sobre aquele local, mas uma chuva branda, onde as essências das ervas pudessem lavar o percurso por onde Oxalá fosse caminhar pelo mundo. E a partir deste dia, nasceu o ritual de lavagem das escadarias do Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia, com as flores de Oxalá, flores que muitas vezes têm um axé de Xangô. Por onde passa a fé, as águas de Oxalá limpam. Por onde passa Oxalá, são os passos do Rei da Fé, o Rei do Céu, que está levando o acalento dos orixás, o acalento de Deus, a esperança nos corações dos homens. Xangô, uma vez por ano, vem visitar Oxalá para fortalecer a fé raciocinada. A fé divina, e para ser divina, ela tem que ser raciocinada. Xangô voltou feliz para o céu neste dia. A partir daí, ele vem uma vez ao ano à igreja do Senhor do Bonfim e ali joga suas águas, para que Oxalá possa sair e caminhar pelo mundo, levando a fé em direção dos homens. Essa é uma história, uma lenda que foi criada por tantos e tantos anos. Na verdade, essa tradição da igreja do Senhor do Bonfim era uma obrigação que, na verdade, os negros escravos, né, tinham que lavar as escadarias continuamente, né? E eles acabaram transformando aquilo ali num ritual, fazendo lembranças do que eles tinham aprendido no seu continente precedente. Essa lenda
foi ditada pelo Jeromaita, que também é um sacerdote umbandista. Eu achei interessante para poder fazer a gente compreender que isso é uma lenda, né? Mas uma vez eu repito que a energia, o orixá, não são seres humanos, não são seres espirituais, são energias divinas. A desgraça real. Tem 4 tópicos aqui, mas eu vou fazer a leitura. Isso é uma leitura que eu retirei do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito comunicante. E também vai ajudar a gente entender um pouco do que acontece conosco nas nossas vidas, essa justiça divina que age. Muitas das vezes a gente pensa que ela age contra nós, mas não é contra nós, ela é sempre a nosso favor. Porque isso, tudo que nós passamos em nossas vidas tem um significado para o nosso conhecimento, para a gente aumentar a nossa sabedoria. Então a gente tem que colher desses ensinamentos o que for melhor para nós. A desgraça real. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais se dá um nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um ato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que é, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que colheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria. A infelicidade, tá certo? É a alegria, é o prazer, é o desejais em todas, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência.
alteração do pensamento que atordou o homem com relação a seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides. Pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana. Não se foge ao destino. E as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria foge ao destino. E as provações, desculpa, já estou vendo que usar o óculos. Desencadeia a vós, espreita um repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas e dos combates arriscados. A paz que lhes dão não pode dar glória nem promoção. O que importa ao soldado perder na refraga armas, bagagens e uniforme, desde que saia vitorioso? O que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contando que sua alma gloriosa entre no reino celeste? Essa é uma mensagem do Espírito Comunicante que se identificou como Defina de Girardin, Paris, 1861. Com isso a gente consegue um pouco compreender que nem toda desgraça realmente é uma desgraça aos nossos olhos. De fato, é algo negativo. E os comandos celestiais que partem de Deus têm como finalidade a evolução moral do indivíduo e das pessoas que estão em nossas voltas. Então, irmãos, vamos criar o hábito de não censurar o que não podemos compreender e crer que Deus é justo em todas as coisas. Muitas das vezes a gente questiona a Deus. Por que eu passo por isso? Não é? Por que isso me atormenta? Por que isso acontece comigo? Existe, por trás disso tudo, todo um planejamento. Então, como ela falou, o nosso espírito desejou passar por isso. A nossa alma é que não entende. Porque é a nossa vivência atual. Jesus e os ensinamentos dos orixás contidos no Evangelho. Então, voltando agora, já entendemos que o orixá Xangô não é um ser, mas sim uma energia. Fala o seguinte: Xangô é a sabedoria, o amor, o respeito à vida, em obediência às leis de Deus. É um entendimento do encadeamento de nossas ações e reações, que estabelece uma relação de causa e consequência, no sentido de ascensão espiritual. É o equilíbrio kármico. Nos aspectos positivos, Xangô vai trabalhar em nós a justiça, o discernimento, as palavras adequadas no momento certo, a equidade, que seria o julgamento também no momento certo, parcialidade, a assertividade, a atitude digna, a organização de caráter, progresso cultural e social, a altivez da nossa inteligência. No Evangelho, encontramos as vibrações de Xangô nas seguintes máximas: não julgueis para não serdes julgados.
Com a mesma medida que medirdes, será medido. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Xangô é o regente da justiça. Seu machado corta para os dois lados, é imparcial. Trabalha a nossa tolerância, segurança, justiça. Justiça da lei divina. Aquilo que Deus criou para nós. Então, quando nos distanciamos dessa lei, nós sofremos as consequências. Nosso planeta está em franco sofrimento porque estamos fora da lei moral do amor. Pois temos nossa parcela de culpa enquanto nós fazemos parte da coletividade. Por isso, o estudo é tão importante, mas o conhecimento, acima de tudo, tem que virar sabedoria. Conheça a verdade e ela vos libertará. A compreensão das leis morais divinas liberta da roda do karma, das reencarnações sucessivas. Quando conhecemos a verdade das questões espirituais, pois Jesus veio nos falar do espírito e não das questões materiais, nós nos libertamos. Somos seres espirituais. Já vivemos antes e continuaremos vivendo. A vida é uma só, dividida em várias existências. Conhecendo a verdade, nós podemos parar de sofrer. Teremos mais entendimento do que nos acontece em todos os meios da nossa vivência, pois estaremos harmonizados com as leis morais de vida. No Livro dos Espíritos, encontramos na questão 614 o que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que se deve fazer e deixar de fazer. E ele só é infeliz quando se afasta dela. Ele não, né? Nós somos infelizes porque nos afastamos muitas das vezes das leis morais. Perdoai 70 vezes 7. O perdão das ofensas liberta dos aprisionamentos do passado, das mágoas e dos ressentimentos. É o bálsamo que cura as feridas da alma. Jesus nos pediu que perdoássemos ilimitadamente, ou seja, sempre. E suas últimas palavras terrenas foram uma súplica a Deus pela humanidade. Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. E não podemos, depois de mais de 2000 anos dessa passagem de Jesus por aqui, acreditando em seus ensinamentos, continuar como folhas ao vento. Ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de pordes a vossa oferenda no altar. Mas vamos, meus irmãos, nos libertar das mágoas. Quando conseguimos nos libertar das mágoas, nosso espírito não se ressente, não adoece. Vamos alimentar esses sentimentos. Desculpe, não vamos alimentar esses sentimentos. Não adianta pedir a Deus bem para nós se o nosso coração está carregado de tristeza. A boca fala do que está cheio o coração. É tão fácil perceber a dificuldade alheia. Decidir qual atitude o outro deve tomar. Resolver os problemas alheios. Criticar e espalhar a maledicência. O ser humano não costuma olhar para si mesmo e avaliar a sua conduta diante da vida e do próximo. Acertar e errar faz parte desta vida terrena, isto é, ter humildade para reconhecer os erros, perseverança para continuar e reconhecer o motivo pelo qual cada um está num degrau evolutivo diferente.
podemos exigir aquilo que o outro não tem para nos oferecer, nem a capacidade para compreender. Também não podemos resolver os problemas do outro, mas podemos ajudar sempre. Mas se rogamos para nós a solução dos problemas alheios, é porque julgamos que ele é incapaz de resolvê-lo sozinho. E muitas vezes poderemos atrapalhar na lei maior de resgate de débitos anteriores. Estamos em um contínuo movimento de elevação moral, espiritual. Se interferirmos nas questões alheias, estaremos prejudicando o nosso irmão. Por isso temos obrigação de ensinar a pescar, mas nunca dar o peixe. Para cada ação há uma reação, seja ela positiva ou não. Por isso é preciso ter flexibilidade diante da vida, ter misericórdia com a dor alheia, perdoar para se perdoar, refletir sobre a capacidade de mudar, perceber qual a facilidade de aprendermos com a vida, estar em paz e equilíbrio com a lei divina, para poder receber, por meio do merecimento, este esforço empreendido para melhorar. As bênçãos que desejar alcançar, fazer o bem e desejar o bem. Xangô rege o nosso chakra cardíaco e dá e receber amor. O chakra cardíaco fica na altura dos nossos braços. E quando abraçamos alguém, automaticamente colocamos as mãos na coluna, nas costas, na coluna da pessoa. Xangô rege o coração e a coluna. Então, quando não damos amor suficiente ou não recebemos amor suficiente, o coração se ressente. Quando carregamos peso demais, peso extra que não devíamos carregar, a minha coluna se ressente. E aí nós começamos no processo de doenças cardiovasculares, problemas na coluna. E começamos a entrar em processos de doenças da matéria, por motivo da nossa rigidez. Descobri. Então nós devemos usar sempre a verdade como proteção. E ser fiéis a nós mesmos, ouvindo a voz do nosso coração. Mestre Jesus sempre usou a verdade em seus ensinamentos. Iniciava suas frases assim: em verdade vos digo. Tanto tempo se passou e nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Nessa roda viva de incompreensão, violência, desamor, julgamentos e cobranças. Vítimas que somos de nossas inconsequências, apegados às próprias dores e cheios de medo da mudança, de recomeçar, reconstruir o caminho, de aceitar ser feliz. Então a gente percebe que o que nós passamos em nossas vidas não é porque Deus está com raiva, está chateado com a gente, porque nós plantamos e a gente colhe aquilo que a gente planta. Quando a gente faz uma oração pedindo alguma coisa a Deus ou uma entidade, também temos que usar o nosso julgamento para sabermos se aquela oração que nós estamos fazendo ou aquele pedido que estamos fazendo é justo. Isso também está dentro da lei kármica. A felicidade terrena não é integral, mas é possível porque vem de dentro, do coração amoroso que faz o bem e que deseja ao outro o que quer para si próprio. Amar, perdoar e servir foi o exemplo deixado por Jesus. Tem
mais uma última parte. Nós estamos vendo aqui duas imagens. Seria uma energia do coronário, né? E ao lado uma energia, uma outra imagem mostrando alguns dos nossos chakras. Isso aí podemos considerar como orixá. Porque é uma troca, uma simbiose. Não seria uma simbiose, seria uma troca energética entre o nosso corpo e as forças divinas. Então isso aqui representa, eu posso estar falando que eu estou vendo ali Xangô, eu posso dizer que estou vendo Oxalá, Oxum, Inhansã. Depende do modo de vista, de interpretação de cada um. Tem uma oração que eu gostaria de fazer para Xangô. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar se o irmão tem alguma pergunta para fazer. Já estamos finalizando, chegando ao fim da apresentação. Pois não. Alguém da assistência tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Humberto, deixa eu aproveitar então a oportunidade para te pedir uma gentileza. Usando até um termo que a gente discutiu recentemente aqui na casa, os filhos da Umbanda, essa vertente do espiritismo, que são os credos, os cultos religiosos que se praticam, são as derivações, que trazem do princípio filosófico da doutrina espírita, implantando-se um culto religioso. E dentre eles está a Umbanda. Mas tem o candomblé e algumas outras vertentes dessas linhas. E desde que a gente se conhece nesse perfil, vamos falar do perfil da Umbanda, eu tenho certeza que a grande maioria tem personificado essas figuras que você trouxe aqui. Seja de quais forem, você falou muito de Xangô, Inhansã, Ogum, enfim. Todos aqueles orixás que nós ouvimos falar nas diversas reuniões espíritas dentro da Umbanda, a grande maioria dos filhos da Umbanda entendem que são figuras personificadas, como são os nossos irmãos no plano espiritual. Como é uma cultura que se traz, eu tenho certeza que é um conceito muito difícil para você entender e mudar da noite para o dia. Não tenho dúvida quanto a isso. Então, em função disso, eu queria até que você pudesse replicar, pudesse repassar um pouco essa questão de entendimento, o que são essas energias que nós chamamos de orixás. Porque muito se diz, comum no meio da Umbanda, ouvir falar que eu sou filho de fulano, eu sou filho de ciclano, tenho pai de cabeça, mãe de cabeça, enfim. Eu acho que vale a pena a gente dar uma revisada nesses conceitos, porque é uma questão de conceito mesmo. Só para ficar mais claro, não que a gente vá conseguir mudar esse conceito da noite para o dia, mas pelo menos para os irmãos entenderem mais claramente essa visão do que é orixá. Muitas pessoas já estão familiarizadas com os termos, né, dos orixás. E a gente realmente personifica eles, porque esse é um conhecimento muito antigo. E esse conhecimento ele veio passando de geração em geração, e essas energias tomaram formas humanas, né? Por isso o rei Xangô, o rei Oxalá, o guerreiro, sendo que são energias que atuam na natureza, são energias que nós temos um único incriado, chamamos de Deus, né? Zambi, Ologumaré, é Deus. Ele não tem religião, não tem culto. E essas energias, ele emana ao nosso planeta. Não só ao nosso planeta, mas a todo o universo. Né? Então, quando essa pergunta do pai de cabeça, a gente entende o seguinte: em cada encarnação, essas energias podem reger cada encarnação nossa. É a energia. Então a gente pode, de repente, os arquétipos, né? Assumir atitude parecida com aquele orixá, pelo menos com a conotação de
seres humanos, seres espirituais. Sendo que essas energias, elas regem o nosso corpo, a nossa matéria. Por isso que fala que o pai de cabeça, por exemplo, isso remonta, compõe o nosso ori, também chamado na Umbanda. Seria o pai de cabeça, a disjuntó, o orixá de esquerda, o orixá de direita. Mas são as energias que estão regendo a nossa atual reencarnação. Mas sempre energia. Não é que você tem um espírito do teu lado lá com um machadinho lá, quem chegar perto e dá uma machadada. Não, esse aqui é meu filho. Entendeu? Não é isso. São energias que compõem o nosso, que também compõem o nosso corpo, porque são energias, pode se chamar de fluido cósmico universal, também está contido, e compõem o nosso corpo e a nossa mente, de acordo com a nossa vivência pretérita. E aí nessa encarnação, na nossa encarnação atual, essas energias estão agindo sobre nós. Isso estaria muito ligado à miscigenação, quando no passado, da mistura do homem branco, do índio com os negros, a miscigenação de hábitos e costumes, culturas diferenciadas, ou não? Pode haver essa miscigenação, porque, na verdade, a deturpação, de repente, da ideia... Digo, a personificação estaria ligada a isso? Deturpação da ideia, porque, principalmente aqui no nosso país, né, que se cultua dessa maneira, até porque nossos irmãos eram proibidos de ter esse culto. Então, falar é difícil, cultuar era muito difícil, falar também. Então eram contadas as histórias de um rei, mas estava falando de uma energia. E aí virou uma lenda. Por isso se personificou essa identidade. É por isso que eu nem entrei no meio aqui no quesito de sincretismo religioso, porque não era o foco. Né? Mas eu acredito que sim. Essa miscigenação acabou atuando, mas contribuindo muito para essas ideias que nós temos hoje. E em muitos locais, em muitas casas, já entende essas energias de forma diferente. Legal. Mais alguém? Roberto, essas energias atuam no nosso ser dependendo do mês em que nós nascemos? Ou essa energia é direcionada no plano espiritual para nos acompanhar? É de lá a ordem ou essa lenda ocorre aqui, neste planeta? Eu não acredito que seja, porque a verdade ela não é absoluta, né? Se a gente falar que só eu tenho a verdade, eu sou um tremendo ignorante. Não tenho mesmo. Mas eu não acredito, porque como são energias que compõem a natureza, isso a gente vai ter que passar por determinados momentos na nossa vida, por determinadas provações, e aquelas energias vão estar atuando ali para que aquilo aconteça, né? Então eu acho que é algo que acontece no plano espiritual, né? Realmente essas energias, quando elas vêm, como fala pai, mãe, disjuntor, elas vêm para que nós nos ajudar a cumprir aquilo que nós viemos fazer aqui. Então, se nós viemos cumprir o karma com relação à justiça, você vem pedir de Xangô, porque enfatiza, né? E zero, no caso de você falhar, ele vai te dar vai anular, né, aquela energia. Então você não consegue ir à frente, no caso de você não conseguir cumprir o seu karma. As energias vêm de acordo com aquilo que você vai cumprir no seu planejamento. É por isso que... Para ajudar. É que você falou, para ajudar a cumprir, né? E aí a gente, às vezes, muitas das vezes, começamos a carregar pesos que não estavam programados. Na verdade, a gente começa a agregar mais pesos, mais problemas para a nossa existência agora, que a gente vai ter que resolver. Já estamos aqui resolvendo pretéritos, né? E já estamos também adquirindo próximos para o futuro. Essa energia pode mudar em algum momento da sua vida? Tipo, você está numa energia hoje eu preciso dessa energia para me ajudar a cumprir a minha tarefa, o que eu vim fazer na Terra. E se algum momento pode mudar,
somos espíritos imortais, né? Então a gente veste uma roupagem a cada encarnação, né? Então nós somos espíritos, seres espirituais. Se eu mostrar uma foto minha, você é o quê? Não é o meu espírito, mas é minha alma, pode ser chamada. Então hoje eu tenho essa alma. Ela muda a cada reencarnação. Então nada é absoluto. E dentro da mesma reencarnação pode acontecer? Pode Mudar essa acontecer. energia? Pode acontecer, sim. Porque se você for conversar com outros irmãos, de repente num jogo, né, que existe o jogo, né, pode ser revelado que seu orixá de frente é Yansan. Mas que em determinado momento, o Oxum tomou a frente, entendeu? Então essas energias, elas mudam, porque é um ciclo. Né? Posso fazer um comentário agora, não uma pergunta? Dentro do projeto encarnatório, na realidade, quando você tem no teu planejamento encarnatório a vinda ao plano físico, essas energias que estão permanentes, elas estão sempre atuando, elas não acontecem naquele momento, elas envolvem o plano físico por uma série de necessidades, principalmente pela evolução do planeta e daqueles que habitam o planeta. Então as energias estão ali. Quando existe o planejamento estabelecido por um projeto encarnatório, o planejamento contempla que você nasça dentro daquele ciclo onde a energia é mais constante, ela está no ápice. Uma energia, eu estou falando, quando eu estou falando de energia, entendo os orixás, como foi mencionado aqui. As energias não têm linhas fronteiriças, elas têm pontos de convergência. Na realidade, uma não termina para a outra começar. Uma energia entrelaça na outra. Então, muitas das vezes, você está dentro de um campo energético, mas que também alcança o limiar de um outro campo energético. Você tem muito mais de uma influência, tanto no início como no fim do seu ciclo encarnatório. Então, é normal que você... Por isso que você, muitas das vezes, ouve falar, eu sou filho de Xangô, mas tenho o orixá não sei o que de frente, o outro não... Alguma coisa nesse sentido. Porque as energias envolventes no teu projeto encarnatório pertencem a mais um orixá. Um deles é mais predominante, porque você nasceu no ápice daquela energia. O teu projeto encarnatório exigia que você tivesse uma sintonia maior com aquele campo energético. Mas não só com aquele. Não pode ser só com aquele. De ninguém é só. Ninguém, em nenhum momento, sendo filho da Umbanda ou não, ninguém tem um único orixá. Ninguém tem um único ponto energético. O campo energético nos envolve, por isso que você, quando demonstra aquela figura ali, é bem emblemática para isso, que ela demonstra os 7 chakras básicos. Na realidade, os 7 chakras básicos, ele existe atuando, essa energia, ela vibra constantemente, igual em todos os seres viventes, todos. Eles não são 7, na verdade eles são milhares, né, mas básicos são os 7, e eles são iguais, vibrando em todos os seres viventes, porque você tem pontos energéticos alinhados em todo o plano terrestre, em todo o plano encarnatório. Então, cada um de vocês, cada um de nós, temos esses orixás, essas energias que estão no plano físico, que advêm do plano espiritual, atuam no plano físico para nos fortalecer, para nos guiar, para nos orientar. Então, nós estamos sempre envolvidos, necessariamente sempre envolvidos. E muitas das vezes você vai repetir suas encarnações dentro do mesmo ponto energético, se assim for necessário o teu projeto encarnatório. Ou você vai estar variando de acordo com a necessidade do teu planejamento. Tá? Então, isso é, na realidade, uma necessidade que você estabelece, que o plano espiritual, junto com a sua necessidade encarnatória, estabelece, antes da sua manifestação física. Ou seja, você nasce dentro de um campo energético, onde um orixá predominante é este, mas não é o único. Ele é o senhor daquele momento e você vai estar sendo regida por aquela energia. Tá? Então, até contribuindo com o que você falou mesmo, então é impossível mesmo a gente achar que só uma energia rege a nossa existência, né? Na verdade, uma energia ou outra, ela pode ser mais predominante, mas ela não é, por isso que eu falei, ela não é absoluta, né? Alguns irmãos também podem perguntar, por exemplo, numa gira aqui na casa, né? Mas eu vejo meu irmão incorporado com um orixá, né? Mas aqui não tem um orixá incorporado. Chamamos também aqui na casa dos falangeiros, que trabalham naquela sintonia energética. E eles vêm aqui, fazem o trabalho que tem que fazer e retornam de onde vieram. Mas é a energia, eles só são falangeiros que trabalham
com a mesma vibração da energia de determinado orixá. Só para poder deixar um pouco mais esclarecido. Para concluir, meus irmãos, eu queria fazer uma oração a Xangô. E lembra que eu falei lá no início que a gente tem que pensar muito bem quando nós fazemos uma oração, porque a gente pode muitas vezes pedir uma oração em nosso benefício que vai prejudicar um irmão nosso, né? Então a gente tem que ter o quê? Saber julgar também o que nós pensamos. A gente julga a todo momento, eu não posso julgar, claro. A qualquer momento a gente está julgando. O julgamento é constante na nossa vida. Porque o benefício de agora pode ser o seu benefício posterior. Exatamente. Exatamente. Então, oração para Xangô. Poderoso orixá de Umbanda, Pai, companheiro e guia, Senhor do equilíbrio e da justiça, auxiliar da lei do karma, só tu tens o direito de acompanhar pela eternidade todas as causas, todas as defesas, acusações e eleições, permanadas das ações desordenadas ou dos atos impuros e benfazejos que praticamos. Senhor de todos os maciços e cordilheiras, símbolo e sede da tua atuação planetária no físico e no astral, soberano Senhor do equilíbrio, da equidade, velai pela inteireza do nosso caráter. Ajude-nos com sua prudência, defenda-nos das nossas perversões, ingratidões, antipatias, falsidades, incontentação da palavra e julgamento indevido dos atos dos nossos irmãos em humanidade. Só tu és o grande julgador. Caô, cabeça e deixa. Que assim seja. Obrigado.